Bom dia, o nosso grupo é composto pela Débora, pela Gisele, a Isabela, que sou eu, e a Naira. O nosso grupo vai falar, então, sobre o artigo das classificações de sequenciamento metagenômico, métodos e desafios. Eu vou dar uma pincelada aqui sobre as abordagens metagenômicas. No caso, eu vou começar, então, com o Binning e o Shotgun. As abordagens de Binning, elas são caracterizadas pela diversidade taxonômica das comunidades microbianas. Tem algumas dificuldades nisso, primeiramente pela falta de um banco de dados com referências semelhantes, segundo, pela limitação de plataformas de sequenciamento, que geram muitos erros da leitura. E aí, além disso, tem ainda um grande volume de conjuntos de dados, que também exige algoritmos muito eficientes para poder operar nessa quantidade de informações. Essa visão, ela discute metodologias, vantagens e limitações de vários métodos de binning, utilizando então a abordagem de sequenciamento de shotgun, além de analisar as estratégias usadas para avaliar a eficiência do método. Sobre as limitações, a maioria dos micro-organismos de diversos ambientes, elas não podem ser cultivadas em laboratório. Então, as abordagens com base genômica tradicional envolvendo clonagem e cultura prévia dos micro-organismos não podem ser utilizadas para estudar qualquer comunidade microbiana. E sobre os objetivos desse trabalho, a gente tem que a abordagem metagenômica, então, ela permite que os pesquisadores contornassem essa limitação, né, facilitando, então, a extração direta, o sequenciamento e a análise dos genes marcados específicos e do conteúdo genômico de comunidades inteiras. Essas comunidades microbianas, elas possuem, então, diversas variações na sua composição taxonômica. E, portanto, então, é muito importante caracterizar os micro-organismos que residem nessa comunidade, quantificando a sua diversidade, hábitos e abundância de espécies. Pode passar. Sobre as espécies, né, a gente tem alguns pontos também. Um deles é a classificação e hierarquia taxonômica. Que em comunidades microbianas, esse termo espécie, ele se refere a uma classificação da hierarquia taxonômica, né? Os organismos, eles são agrupados em espécies, principalmente baseados no seu genótipo e semelhança morfológica. Atualmente, esse critério para esse agrupamento não é universal e depende muito do contexto. No caso dos genótipos e das semelhanças morfológicas, e também da riqueza de espécies e abundância, a gente tem que uma medida utilizada frequentemente é a riqueza de espécies, que se refere então ao número de espécies distintas dentro de uma determinada área, habitando então uma comunidade biológica, de habitat ou de ecossistema. Já na abundância de espécies, se diz respeito, então, à uniformidade ou dominância de espécies, indicando, então, qual é o padrão quantitativo das espécies comuns ou raras. Esses dados, eles ajudam a identificar os organismos ou grupos taxonômicos com suas características fenotípicas e funcionam em determinados ambientes. Pode passar. Sobre a diversidade taxonômica, a gente tem alguns métodos, né? E aí eu vou também abordar eles aqui. Sobre o sequenciamento de shotgun, são duas técnicas utilizadas para caracterizar a diversidade taxonômica dos metagenomas. E a primeira é conhecida como esse sequenciamento de shotgun, onde os fragmentos genômicos de organismos que constituem esse microbioma são extraídos e sequenciados. E esse sequenciamento gera, então, milhões de sequências que são fragmentos genômicos e são representações das propriedades dos genomas de origem. Sobre o isolamento, extração e sequenciamento de marcadores filogenéticos, a gente tem que a segunda abordagem foca no isolamento, extração e sequenciamento de marcadores filogenéticos, ou então de regiões genômicas específicas para essas espécies de fungos. Para o binning, nas duas técnicas, a etapa seguinte ela é conhecida como binning mesmo, que envolve a classificação e o agrupamento dessas técnicas. E
A gente tem também esses métodos que são dependentes de taxonomia e independentes de taxonomia. Eles podem consistir na classificação taxonômica comparada a sequências e modelos presentes em bases de dados referenciais. Já nos métodos independentes de taxonomia, a gente agrupa, então, os conjuntos de dados baseados nas suas semelhanças entre si, e depois não envolve uma comparação com um banco de dados já existente. Aí pode passar. Aí aqui no gráfico, a gente tem, então, uma demonstração, né, do que seria o sequenciamento de shotgun dependente e independente da taxonomia, e as análises de todos os dados obtidos com esse sequenciamento de shotgun caracterizam, então, a diversidade taxonômica funcional de um determinado ambiente por meio da análise de fragmentos de DNA e genomas de micróbios residentes. Esse método ele pode ser classificado em duas categorias, então, como os dependentes e independentes da taxonomia. E aí eu vou começar, então, a dar uma pincelada para vocês sobre os métodos dependentes da taxonomia. Pode passar. A maioria desses métodos disponíveis para conjuntos de dados de Binning obtidos usando sequenciamento de shotgun são dependentes da taxonomia, né? Nestes métodos, essa compatibilidade de leituras com sequências ou modelos pré-computados direciona, então, o processo de atribuição de cada método, seja dependente ou independente. Com base na estratégia usada para comparar essas leituras com sequências, modelos e pré-computações, a gente, então, tem os métodos dependentes de taxonomia, que podem ser subclassificados ainda em métodos baseados em alinhamento, em métodos baseados em alinhamentos, baseados em composições e híbridos. Aí, pronto. Bom, agora eu vou falar sobre os métodos baseados em alinhamento. A maioria desses métodos funciona alinhando leituras a sequências ou modelos de Markov ocultos, que são correspondentes a grupos taxonômicos conhecidos. Os métodos baseados em alinhamento, eles empregam algoritmo como o BLAST, o BLAT, ou os métodos de mapeamento de leitura, como o BWA e o BOLT. E para primeiro alinhar as leituras individuais para sequências de nucleotídeos, proteínas, pertencentes a genomas conhecidos e caracterizados. Bom, essa abordagem é adotada por um servidor e as leituras são atribuídas a táxons dos organismos correspondentes aos mesmos resultados do BLAST. Mas há uma limitação primária dessas abordagens baseadas no BLAST. Pode passar, por favor. Como a gente pode ver, na figura 2, a gente pode ver a tabela, que é a precisão de atribuições taxonômicas usando o melhor do BLAST, e a abordagem de LCA em dois cenários. O cenário 1, que é a leitura proveniente de um genoma de cepas conhecidas, chamada K1, cujas sequências estão presentes no banco de dados de referência. E alguns acertos significativos também podem ser obtidos como organismos relacionados ao K2 e o K3. E as atribuições usando ambas as abordagens, a melhor abordagem seria a BLAST e a abordagem de LCA, são geralmente observadas como corretas, como é indicado no sinal de visto. Já no cenário 2, as leituras originadas de um genoma de cepas novas, conhecidas como o 1, o 2 e o 3, cujas sequências estão ausentes no banco de dados de referência. E a adoção da melhor abordagem nesse cenário resulta em atribuições erradas, que é indicada como sinal X. Observa-se que o sucesso dessa abordagem em LCA, ela depende da extensão de representação de organismos que estão relacionados ao organismo fonte das leituras. Pode passar, por favor. Bom, para as leituras originadas de genomas até então conhecidos, as afiliações taxonômicas usando a abordagem de LCA, mesmo sendo obtidas em níveis taxonômicos mais elevados, elas devem ser mais precisas em comparação com
com elas, usando a abordagem melhor do hit blast, como foi mostrado na figura 2. No entanto, a etapa mais crítica do trabalho, ele se refere-se à identificação do conjunto de ocorrências que são significativas, que pode ser fornecida como uma entrada para o procedimento de LCA. Mas os estudos, eles indicam que essa abordagem de parâmetro único afeta adversamente a especificidade e a precisão de atribuições taxonômicas em diferentes cenários. E essas abordagens, elas são exemplos como os shorts, o discriminate, provide e o metafiller e o MARTA, que eles tratam e utilizam, além dos scores de bits, limiares pré-calculados de outros parâmetros de alinhamento. E para cada leitura, o nível apropriado de atribuição taxonômica é identificado como base na qualidade do alinhamento observado. E a atribuição final de uma dada leitura, ela é feita para um taxon que se encontra no nível acima ou o nível identificado. Mas mesmo essa premissa geral, parecendo um pouco semelhante, esses 5 métodos, eles diferem em relação ao banco de dados de referência das pesquisas por similaridades são realizadas. Enquanto o short, o discriminate, eles empregam o banco de dados NR, as pesquisas por similaridade MARTA, elas são feitas no banco de dados NT, ou em coleções que são personalizadas de sequências de genoma. Pode passar, por favor. Em contraste, o metafiller, ele realiza uma pesquisa de similaridade de leituras em um banco de dados personalizados, que contém sequências pertencentes a 31 famílias de genes, que são marcadores filogenéticos, e o metafiller, em seu fluxo de trabalho, ele emprega limites de parâmetros de alinhamento. Eles são pré-calculados separadamente para famílias de gene individual. E essa ideia é capturar padrão de variação específico para cada família de gene, em vez de usar limiares universais. E vale a pena notar que o provide, ele é um método customizado para o binning, que lê em conjuntos de dados metagenômicos virais e usa limiares pré-computados de parâmetros de alinhamentos que são determinados empiricamente analisando especificamente os padrões de divergência da sequência dentro desse reino viral. O Karma e o Amphora, eles são 2 métodos bem conhecidos que adotam as abordagens de binning, que são baseadas em HMM. O Karma, ele compara as leituras com as sequências de proteínas de banco de dados. Depois ele gera uma árvore filogenética comparando cada leitura com HMM das famílias de proteínas que tenha uma ocorrência significativa. Mas em oposição, o Amphora, ele compara leituras com HMM, que são pré-construídos, usando sequências pertencentes a 31 famílias de genes marcadores, e depois uma árvore filogenética é construída entre a leitura e as sequências pertencentes ao HMM. As atribuições taxonômicas finais, elas são, então, obtidas de maneira semelhante ao Karma. Mas a diferença é que o Amphora, ele incorpora uma etapa adicional de inicialização para melhorar a confiança das atribuições finais dos resultados. Pode passar, por favor. Agora, os métodos baseados em composição. Nessa categoria, o CG, que é a porcentagem de bases nitrogenadas em uma molécula de DNA ou de RNA, que são as guaninas e citosinas, elas são utilizadas propriedades também, como o uso de códons e os padrões de oligonucleotídeos, para que então seja feita a comparação das leituras com as sequências ou modelos presentes nos bancos de dados de referência. As atribuições taxonômicas finais, elas são baseadas na extensão da similaridade. E as atribuições taxonômicas finais, além de ser baseadas na similaridade composicional e em termos relativos e ou absolutos. E por conta deles estarem livres de alinhamento, os métodos baseados em composição, eles são mais rápidos e eles exigem menos poder de computação em comparação aos métodos baseados em alinhamento. Mas com a intenção de gerar um sinal de composição robusto, com capacidade de diferenciação taxonômica, esses métodos eles requerem sequências de consulta em comprimento suficiente. Pode passar.
Já as metodologias baseadas em composição, elas diferem no que diz respeito à forma como representam, quantificam e comparam as propriedades composicionais. A maioria dos métodos ele envolve uma etapa de treinamento inicial, que durante a qual uma ou mais propriedades de composição de genomas conhecidos são usadas para construir modelos de referência ou classificadores específicos para o genoma. Um exemplo disso é o Filofita e o classificador NBC, que eles constroem genomas ou classificadores específicos de clado usando Support Vector Machines e abordagens de Naive, respectivamente, a fim de capturar e representar os padrões do uso de oligonucleotídeos que são observados em clados taxonômicos conhecidos. Outro método, chamado FIN, ele representa os padrões de uso de oligonucleotídeos de genomas de referências como modelos interpolados de Markov. Também tem outros métodos, chamados de método semi-supervisionado, que foi recentemente desenvolvido, que se baseia na sua classificação em um índice, referido como índice de abundância relativa, que ele indica os padrões de super e subabundância de quimers, em sequências pertencentes a vários clados taxonômicos conhecidos. Esse índice ele é usado como uma medida para associar um determinado taxon a uma sequência de consulta. Bom, todos esses métodos que eu falei, eles assumem que um único modelo de composição, ele representa uma forma abrangente os padrões do uso de oligonucleotídeos de um genoma. Mas os genomas, eles são conhecidos por serem caracterizados por regiões distintas de heterogeneidade em comparação com o resto do genoma. E a suposição de um genoma, um modelo de composição, não é um modelo apropriado para esses tais cenários. Pode passar. O algoritmo Windows, que foi publicado recentemente, ele descarta essa suposição e ela representa cada genoma na forma de vários vetores. Ou seja, cada vetor ele captura o padrão de frequências de tetranucleotídeos de segmentos de 1 kbyte individual, não sobrepostos, gerados pelo corte do respectivo genoma. E durante o processo de atribuição, o Windows ele utiliza a distância composicional entre a consulta lida e o conjunto identificado de segmentos de referência, para determinar um nível taxonômico apropriado para essa consulta. E a atribuição final ela é feita a um taxon que corresponde aos segmentos de referências mais próximos ou acima do nível taxonômico identificado. Pode passar, por favor. Agora, nos métodos híbridos. Os métodos híbridos de categorização, nessa categoria, eles incorporam uma combinação de estratégias baseadas em composição e alinhamento para classificação taxonômica. Por exemplo, o Sphinx, o algoritmo, ele adota uma abordagem de binning de 2 fases. A primeira fase compara a composição de uma dada leitura com aquelas sequências de referência. Pode passar, por favor. O objetivo dessa fase é identificar rapidamente um subconjunto de clusters, de sequências de referências que estão mais próximos em composição à leitura fornecida. Já na segunda fase, a classificação taxonômica da consulta lida ela é inferida. Primeiro alinhando a consulta lida às sequências de referência no cluster mais próximo, para que em seguida ele empregue uma abordagem baseada em similaridade, como no short. Enquanto a primeira fase ajuda a reduzir o espaço de busca e, consequentemente, o tempo de binning, a segunda fase ela garante a precisão, especificidade da atribuição. O Finbel é um outro método híbrido que ele combina a metodologia baseada em composição do FIN junto com uma etapa baseada em alinhamento do BLAST, para melhorar a confiança das atribuições taxonômicas. Pode passar, por favor. Agora, nos métodos independentes de taxonomia, os métodos nessa categoria, elas incluem o tetra, a variantes de sons, composto de bin, abundância de bin e o metacluster. Dentre essas, a metodologia mais simples adotada é pelo tetra,
que para um determinado conjunto de dados de sequência, o tetra ele calcula as correlações de pares entre os padrões de uso de tetanucleotídeos de todas as leituras. E essas informações elas são usadas para segregar leituras em comprimentos distintos. Pode passar, por favor. Os mapas auto-organizáveis, eles são abordagens baseadas em redes neurais que envolvem agrupamento de dados multidimensionais, como, por exemplo, as frequências de tetanucleotídeos. Os resultados desse agrupamento são, então, representados em um mapa bidirecional. O uso de frequências de 4 meros, por ambos os métodos, ela é baseada em observação anterior de que os 4 meros têm capacidade ótima de discriminação taxonômica em oposição a outras frequências de Quimer. Em contraste, o método Compost-Beam, ele envolve a computação de frequências de quimers de vários comprimentos e, subsequentemente, a adoção de uma estratégia baseada em PCA ponderada para reduzir a dimensionalidade do espaço de composição. Mas tanto o tetra quanto o Compost-Beam, eles requerem sequências de comprimento suficiente para um desempenho ideal de binning. Além disso, em cenários onde a amostra tem várias espécies com níveis altamente variáveis de abundância, métodos como o tetra, eles tendem a criar vários clusters, que são bins, para as leituras originadas de espécies altamente abundantes. Essa limitação ela é abordada pelo método de abundância de bin, recentemente publicado, como eu disse, que modela o número de leituras originadas de diferentes espécies, usando distribuições de Poissons separadas. O objetivo do método de abundância de bin é formar caixas contendo leituras provenientes de espécies com níveis de abundância semelhante. Embora a abundância de bin funcione de forma eficiente com amostras com níveis de abundância altamente variáveis, a sua eficiência de binning ela é observada para diminuir com amostras simuladas tendo uma distribuição uniforme de espécies. Mas, dado que amostras ambientais com distribuição uniforme de espécies são altamente improváveis de ocorrer, essa limitação tem uma baixa eficiência em amostras com distribuição uniforme de espécies. Pode passar, por favor. No entanto, outro método, o metacluster, ele tenta abordar esses cenários hipotéticos de distribuição uniforme, adotando uma estratégia de 2 fases. Na primeira fase, as leituras são segregadas em clusters taxonomicamente homogêneos de tamanhos semelhantes. Mas, no entanto, uma vez que essa fase provavelmente resulta na distribuição de leituras de espécies com alta abundância em vários clusters, a segunda fase do metacluster, ela envolve a fusão de diferentes clusters, que espera-se que tenham fragmentos da mesma espécie, gerando modelos probabilísticos, são baseados nas distribuições de fragmentos que constituem cada cluster. Pode passar. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a seleção, né, dos métodos de BIM. Esses estudos, né, de classificação taxonômica dos dados metagenômicos, eles objetivam classificar e catalogar os dados microbianos, né, ou de grupos microbianos que habitam um determinado ambiente, né. E as análises posteriores, né, desses dados, que são provenientes ali da utilização de algum desses métodos de binning, elas visam identificar variações espaciais e ou temporais na estrutura da comunidade microbiana que se está estudando, né, e caracterizar as variações identificadas em termos taxonômicos e funcionais. Ou seja, então, verificar ali, né, quais são as espécies que estão contidas naquela comunidade microbiana e quais são as funções que elas desempenham nessa comunidade. Mas para fazer esse tipo de estudo, a gente precisa escolher um método mais adequado, né? Porque, como foi visto, cada método tem a sua especificidade. Então, como escolher, né, um método mais adequado para essas classificações? A seleção desse método mais adequado para a categorização via binning vai depender do objetivo do estudo.
Se o objetivo desse estudo ele requerer uma categorização dependente de taxonomia, então a seleção do método, nesse caso, vai depender necessariamente do comprimento das sequências metagenômicas, né? Do comprimento das sequências de DNA. Pode passar, por favor. Se as sequências elas tiverem comprimentos relativamente longos, né, ou seja, por volta ali de 500 pares de bases ou mais, então os métodos mais indicados, né, seria o baseados em alinhamento ou então de composição, né, como por exemplo o Philopitia, meu Deus. Sendo que os métodos baseados em composição, ele seja mais preferível, né, de ser utilizado do que o de alinhamento, porque os métodos baseados em composição, eles possuem uma velocidade de execução dos dados, né, muito mais rápida e demanda muito menos memória computacional para processar esses dados. Mas se as sequências elas tiverem um comprimento ali relativamente menores, né, do que 500 pares de base, e também apresentarem sinais de composições fracos, ou seja, apresentarem pouco conteúdo de guanina e citosina na estrutura, então, os métodos mais indicados, né, seriam os baseados em alinhamento, como o Megan, por exemplo, ou então os híbridos, como o Sphinx. Agora, se as sequências elas forem ultra curtas, né, elas apresentarem ali menos do que 100 pares de bases, então é preciso que antes, né, dessa classificação taxonômica se faça uma pré-montagem. O que seria essa pré-montagem? A pré-montagem é uma produção de sequências maiores de DNA, chamada de contigs, a partir de sequências curtinhas. Então, vai pegar ali várias sequências curtinhas de DNA, vão juntar todas elas e formar uma sequência maior de DNA para ser sequenciado depois e classificado. Mas se o objetivo do estudo, né, ao contrário, ele requerer uma categorização independente de taxonomia, então o tamanho das sequências, nesse caso, não é tão importante. E esses métodos, né, eles são mais relevantes em casos em que a proporção de sequências taxonomicamente classificáveis, usando métodos dependentes de taxonomia, é muito baixa. Pode passar, por favor. E daí, os resultados obtidos por esses métodos de Binning, né, eles podem ser usados para abordar ou responder várias questões, né? Então, por exemplo, nos contextos clínicos, esses resultados de Binning, eles auxiliam na identificação dos grupos microbianos, né, dos principais grupos microbianos responsáveis por início e progressão de várias doenças e ou distúrbios psicológicos, né? Então, um exemplo que os autores trazem é de um estudo que se fez a comparação entre os perfis taxonômicos, né, por meio do uso ali do Finbel e do Megan, de metagenomas orais, né? E verificaram, então, que a cárie, ela não está associada especificamente a uma linhagem, né, de Streptococcus mutans, que é uma linhagem de bactérias que se acreditava causar as cáries, mas sim uma complexa comunidade de linhagens diversas de bactérias. Então, tem um exemplo de uso dessas técnicas. Pode passar. Bom, com relação a essas estratégias de validação, né, os métodos dependentes de taxonomia, a validação deve ser realizada usando conjuntos de dados metagenômicos simulados e bancos de dados, né, como a gente pode ver aqui na imagem, onde A representa os conjuntos de dados metagenômicos simulados e B, os bancos de dados. E as leituras nesses conjuntos de dados devem simular os comprimentos, bem como os modelos de erro associados a várias tecnologias de sequenciamento. Para medir a escalabilidade de vários conjuntos de dados de tamanhos variados, eles devem ser usados. E os requisitos de capacidade de computação e o tempo de processamento geral também são parâmetros significativos que precisam ser considerados ao avaliar a eficiência do Binning. E também foi observado que existe uma compensação entre a precisão e a especificidade de um método e os requisitos de tempo e poder de computação. Quanto aos métodos independentes de taxonomia, em contraste com os métodos que são dependentes, a avaliação de desempenho de métodos independentes da taxonomia é normalmente feita da seguinte maneira:
Os conjuntos de dados simulados, contendo uma mistura de leituras originadas de várias espécies, elas são primeiro categorizadas usando esses métodos. E a eficiência da categorização é então avaliada usando parâmetros como a homogeneidade taxonômica das caixas resultantes e o número, bem como o tamanho das caixas que são geradas. Bom, agora falando sobre os desafios, né? E apesar da disponibilidade, né, de várias abordagens de binning e de elas serem também eficientes, ainda tem muitos desafios a serem vencidos, né? Então, na etapa de processamento ali, antes de fazer a categorização e as análises dos dados, o maior desafio é se obter uma estimativa correta da diversidade taxonômica das comunidades microbianas, porque essa estimativa, ela depende muito da eficácia das etapas iniciais, né, que são ali a coleta, a preparação, a extração e o sequenciamento de DNA. E aqui eu destaquei principalmente a extração e o sequenciamento de DNA, porque qualquer limitação, né, nos protocolos de extração e sequenciamento, ou então algum erro nessas etapas, pode distorcer assim, completamente a representação das espécies contidas ali naquela amostra de DNA extraída, levando então a uma estimativa incorreta da diversidade presente ali. E, além disso, pode haver também algumas sequências contaminadoras nessa amostra de DNA que não estão relacionadas ao metagenoma da comunidade microbiana. Ou seja, pode ter genomas ali de outras coisas que não os micróbios em si. E que, portanto, né, devem ser retirados antes de fazer a categorização, né? E aí os autores, eles falam que essa descontaminação, ela tem que ser feita utilizando os métodos EUDETEC e DECONSEC. E eles também deixam meio implícito, assim, de que isso seria um processo um pouco complicado de se fazer. Com relação à otimização dos dados, isso também é um desafio, né? Melhor, otimização dos algoritmos, perdão. Como as pesquisas, elas priorizam, né, alguns temas mais do que outros, os bancos de dados de referências apresentam mais sequências de organismos e de clados, né, com implicações industriais e patogênicas. E isso acaba enviesando, né, a representação dos diferentes grupos taxonômicos. Então, alguns grupos eles vão ser mais representados do que outros, né, aqueles bancos de dados, e isso vai acabar afetando a pontuação que essas sequências recebem quando elas são submetidas, né, aos processos de sequenciamento, ali, de categorização. Um outro aspecto, né, que se configura como um desafio para as classificações utilizando o binning é o fato de que a maioria dos métodos, né, eles são otimizados para genomas de procariotos e não de eucariotos. Então, isso inviabiliza estudos de metagenomas com micro-organismos eucariotos. Pode passar. Um outro fator também é que os métodos de binning, né, eles também apresentam suas próprias desvantagens, principalmente em se tratando de classificação de sequências genômicas de organismos ainda desconhecidos. Então, o desenvolvimento de métodos, né, que capitalizem, ou seja, que agrupem as vantagens dos métodos dependente e independente de taxonomia, ainda é um desafio. Além disso, tem a questão dos requisitos computacionais, né, porque todos esses métodos, eles demandam, né, muita memória computacional e também eles demoram muito tempo para processar as informações, né? E, além disso, esses métodos também eles mostram uma eficiência muito baixa na classificação das sequências de DNA, quando elas são muito curtas ali, né? Quando elas têm abaixo de 50 pares de bases. E, no pós-processamento, os maiores desafios são a dificuldade de interpretação dos resultados, devido à ausência de correlação entre a pontuação e atribuição, ou melhor, perdão, a correlação entre pontuação de atribuição e o nível taxonômico de divergência. E também a não normalização das estimativas em relação aos tamanhos variados dos genomas de origem. Pode passar. Bom, agora com relação às conclusões, né? Os autores, né, falam que com rápidos avanços, né, nas tecnologias de sequenciamento e um maior foco em soluções genômicas personalizadas, o campo da pesquisa metagenômica está atualmente, né, testemunhando um crescimento exponencial, né?
E isso exige, né, o desenvolvimento de ferramentas computacionais que permitem uma análise eficiente e precisa de conjuntos de dados metagenômicos. E que desafios típicos relacionados ao binding devem ser facilitados, né, com melhorias nas tecnologias de sequenciamento. Os desafios, né, que a gente comentou antes, né, com relação aos bancos de dados que são muitas vezes incompletos, os comprimentos de leitura insuficientes e altas taxas de erro de sequenciamento. E o recente surgimento de tecnologias de sequenciamento de célula única deve facilitar ainda mais os desafios computacionais associados ao binning. E o problema, né, de binning, que é caracterização taxonômica de metagenomas, está sendo atualmente abordado por vários grupos de pesquisa, né? E essas são as conclusões dos autores. Aqui está a referência do artigo que a gente usou e obrigada pela atenção.